Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Despertar com Deus, nessa linda manhã de quarta-feira, a manhã que o Senhor preparou para nos abençoar. Eu sou o pastor Carlos Dalcin, um dos pastores da Primeira Igreja Batista de Irajá, e estou cobrindo as férias do nosso pastor, tão querido pastor João Emílio. Nesse dia, nesse programa, Deus está reservando muitas surpresas ao seu coração. Veremos agora um testemunho muito impactante. Um testemunho que foi conduzido pelo nosso pastor, o pastor João Emílio, com um casal muito querido da nossa igreja. Deus vai falar ao seu coração através desse testemunho. Bom dia a você que nos assiste nesta manhã. Nós estamos aqui na Primeira Igreja Batista de Irajá, lugar onde eu e meu esposo trabalhamos em ministérios auxiliares, junto com demais pastores e ministras, aqui com o nosso pastor João Emílio. Eu trabalho na área de crianças, um ministério que se chama Geração Amarelinha. O meu nome é Cleides, eu sou a mãe do Miguel, um menino maravilhoso. Você vai conhecer um pouquinho mais da história dele e do que Deus fez em sua vida nesta manhã. Bom dia, eu sou o pastor Isaac, esposo da Cleides, pai do Miguel. Trabalho na Primeira Igreja Batista de Irajá como um dos pastores auxiliares. E como em qualquer família, quando nasce uma criança, a família fica muito feliz. Também não foi diferente na nossa família, na nossa vida. O nascimento do Miguel nos trouxe muita felicidade. Como qualquer pai e mãe que ama os seus filhos, nós fizemos logo no primeiro mês uma festinha com algumas pessoas mais chegadas, com bolas, com comidas, com refrigerante, doces, coisas até que a criança gosta, mas ele com um mês de vida não podia nem desfrutar muito. Um pouco depois desta festa, nós fizemos a consagração do Miguel na igreja de Irajá, mas nós percebemos que o Miguel não estava bem. E com a orientação da irmã doutora Cristiane, nossa amiga, nós fomos para um hospital e ali começou um período muito triste que, se pudéssemos, teríamos tirado das páginas da nossa vida. Miguel ficou ao todo uns 15 dias dentro de uma UTI. E nós algumas vezes íamos à noite, mas tínhamos que voltar porque o horário de visita havia acabado e nós precisávamos voltar no dia seguinte. Aquele momento foi um momento muito difícil para nós. E descobriram que o Miguel tinha uma doença chamada hiperplasia congênita da suprarrenal. E foi descoberto que Miguel tinha uma doença chamada hiperplasia congênita da suprarrenal. E uma equipe médica, logo em seguida, especializada em endocrinologia, passou a cuidar do Miguel. Nessa época nós ficamos um pouco desesperançados, pensando do que seria na vida do Miguel, porque se tratava de uma doença congênita, então mexia com a genética dele, havia uma falha numa enzima na sua genética. E ao mesmo tempo que ficamos felizes, porque com o diagnóstico ele saiu do CTI, pôde ser tratado por essa equipe, por outro lado, havia uma situação que não sabíamos o que fazer a partir daí, porque uma doença na genética significava uma doença que não tinha cura, uma doença com um tratamento para a vida inteira. E o que seria dele? Como seria o seu desenvolvimento? Seria normal? As médicas começaram a nos explicar que com essa doença, ele, num determinado momento, talvez desenvolvesse muito mais rápido do que as crianças da sua idade. Mas num outro momento ele pararia de crescer, outras crianças se desenvolveriam, ele ficaria com um crescimento comprometido. Entre outras questões também, porque essa área de endócrino ela é bem complexa. Foi um momento angustiante para a gente. Ele passou 4 anos tomando uma medicação controlada, rigorosa, todos os dias à noite, 2 remédios. E cada vez que a gente dava o remédio era algo muito difícil para a gente. Porque ao dar aquele remédio, como se nós estivéssemos afirmando, olha, tá vendo? Ele precisa desse remédio para viver. Se não for esse remédio, ele não tem uma boa expectativa de vida. E aquilo nos angustiava todas as vezes que tínhamos que dar a medicação para ele.
não foram dias fáceis, não. Foram dias muito complicados, muito difíceis. Agora, dias em que Deus marcou a presença dele na nossa casa, na nossa família. A presença de Deus foi algo tremendo. Eu lembro bem, ele começou a tomar o remédio em 2006 e foi até 2010. Quando começou o ano de 2010, as médicas chamaram a atenção o fato dele estar muito tempo equilibrado nas taxas, nos resultados do exame. E ali começou a se pensar se ele realmente precisaria tomar aquela medicação. Uma esperança começou a crescer no nosso coração, a gente percebeu que Deus estava agindo na vida dele e passou todo o ano de 2010 alternando a medicação, sendo retirada uma, depois alternando a outra, até que foi retirada no final de 2010. Aí sim fizemos um exame, de mapeamento genético, um exame que foi para São Paulo, depois ele foi enviado para a Flórida, e quando chega o resultado desse exame, foi um momento marcante até na vida da nossa igreja também, porque a doutora Cristiane, nossa amiga, pediatra do Miguel, ela tentou ali explicar para a gente os termos técnicos. Resumindo, o Miguel tem sim uma falha genética numa determinada enzima, mas não havia mais a doença nele. Havia falha e havia o comprometimento, mas a doença não mais. E através de um toque de Deus na vida do Miguel, ele foi curado de uma doença congênita. Eu quero deixar claro para você que está nos assistindo nesta manhã, que desde o primeiro momento em que levamos o Miguel para o hospital e quando descobrimos desta doença na vida do nosso filho, nós nunca deixamos de orar e colocar a nossa situação, essa enfermidade, nas mãos de Jesus. Nós oramos, nós clamamos a Deus, nós empenhamos a nossa fé no Senhor Jesus, e eu me recordo que pessoas do Brasil oraram pela vida do Miguel. Eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei como está o seu coração, eu não sei onde você está, quem sabe num leito de hospital, quem sabe preso, quem sabe você está passando por um problema familiar, quem sabe há alguma doença que está tomando conta da sua vida e você hoje se encontra desanimado, frustrado, sem esperanças. Deus pode mudar a história da sua vida, como mudou a história da nossa família, como curou a vida do Miguel. Coloque a sua situação nas mãos de Jesus. Creia, tome um passo de fé, entregue a sua dificuldade, o seu problema nas mãos do Senhor, porque Ele é fiel e Ele há de olhar e abençoar a sua vida. O que nós queremos falar para você é que não apenas a vinda desse exame e a chegada dele, a comprovação de que ele não havia mais uma doença genética, como pode isso, Foi o poder de Deus, o toque de Deus, mas não apenas a chegada desse exame nos trouxe uma tremenda alegria, não. O grande milagre na vida do Miguel foi a presença de Deus. O salmista vai dizer lá na sua palavra que assim como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim está o Senhor ao redor, em volta do seu povo, e sentir a presença de Deus com a gente, naquela casa, nos dias que ele estava na UTI, nos anos que se seguiram de enfermidade. Miguel tomou uma medicação desde 2006 até 2010. Talvez você esteja se perguntando, poxa, é até fácil falar disso, não é verdade? Porque ele está curado, e se não tivesse sido curado? Essa é uma pergunta que você não deve se fazer. Isso não ajuda em nada. Isso está na vontade do Senhor, até mesmo na vida do Miguel. Por que os 4 anos de medicação se o Senhor trouxe a cura? Não é mesmo? Por que a cura não veio antes do CTI, antes do pior acontecer? Olha, Deus tem os seus propósitos. E a cura que nós queremos dividir com você é a cura da presença do Senhor. Uma vida que tem Deus, uma vida com a presença de Deus faz toda a diferença, porque a presença de Deus cura, a presença de Deus trata, a presença de Deus é o grande milagre na vida do nosso filho. É verdade, e nós desejamos que você também tenha essa experiência com o Senhor, de saber que Ele cuida de você, de saber que Ele está ao seu lado agora, neste momento,
ouvindo, quem sabe, a sua angústia, ouvindo, quem sabe, a sua tristeza. Mas clame ao Senhor hoje, porque Ele ouvirá a sua oração. Amém. Amém. Oi, benção. Olha ele aí, ó. É esse aqui, ó. Vem cá. Eu tenho uma coisa a dizer. É? Quando eu estava doente, eu estava quase morrendo, mas Deus me ajudou nesse negócio e agora eu estou aqui. Muito feliz, né, filho? Muito feliz. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quer que seu filho tenha um aprendizado diferenciado e transformador? No Colégio de Aplicação da Unigran Rio é assim. E o melhor, tudo com estrutura de universidade. Mude o futuro de seus filhos, mude para o CAP. CAP Unigran Rio, matrículas abertas. Esses produtos te lembram algo? As crianças pequenas, reuniões com as amigas. Isso mesmo, é a Tupperware sempre presente em todos os momentos. Venha conhecer as novidades, produtos inovadores, práticos, com design e qualidade que só os legítimos Tupperware têm. Procure a marca Tupperware. Entre em contato conosco, ligue ou acesse nosso site. Muito sucesso sim, já sei, Tupperware. Então, que testemunho impactante, não? Eu tenho certeza que Deus abençoou muito o seu coração. Gostaria de lhe convidar agora para a leitura da Palavra de Deus, um texto que vai fazer uma conectividade com o testemunho que acabamos de ouvir. O texto da Palavra de Deus de Isaías, capítulo 40, a partir do verso 27. Vamos à leitura. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você acompanhou um lindo testemunho, um testemunho que tem muito a ver com a palavra que acabamos de ler, um testemunho que fala sobre a soberania de Deus. Aquele casal viveu um momento difícil, um momento de luta na sua vida, mas eles entenderam, assim como o texto que acabamos de ler no versículo 28, que Deus é soberano. Nós precisamos, queridos, ter convicção da soberania de Deus. Ter a convicção de que nós servimos a um Deus que tudo controla, que tem o controle nas suas mãos. Servimos a um Deus que não perde o controle de nada. Olhando para o texto, podemos ver que há um momento de reclamação por parte do povo de Israel. Há um momento de insatisfação por parte daquele povo por tudo aquilo que eles estavam experimentando naquele tempo. Mas também é importante vermos que o profeta Isaías se levanta como a voz de Deus para aquela nação. Quando ele faz uma colocação e pergunta no versículo 28, será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar que Deus é o Senhor Criador dos céus e da terra? Esse texto nos mostra a soberania de Deus. Em segundo lugar,
eu queria chamar a sua atenção para a sequência do versículo 28, quando diz que Deus não se cansa e não fica exausto. É isso mesmo, não há limites para Deus. Deus é aquele que não conhece limites. Deus é o Deus do impossível, é o Deus que realiza milagres. Assim como Ele fez nessa família, do testemunho do bloco anterior, Ele pode fazer na sua casa também. Ele pode realizar uma linda obra, porque o nosso Deus é um Deus do impossível. Dando sequência a essa mensagem, nós podemos olhar para a Bíblia e ver muitas experiências onde Deus operou o impossível. Eu me lembro do texto da palavra de Deus de Êxodo capítulo 14, quando o povo de Israel estava sendo liberto da opressão do Egito. E então se depararam com um mar vermelho. É isso mesmo, o mar estava à frente daquele povo. E quando eles olharam para trás, eles viram o exército de Faraó. Muitas são as vezes que nós nos deparamos com a incerteza de um futuro. E olhamos para trás e parece que o passado vem galopando atrás de nós. O texto de Êxodo capítulo 14 nos mostra que Deus dá uma ordem para que se tocasse no mar. E então esta ordem foi obedecida e aquele mar foi aberto. E o povo de Israel passou pés a seco por aquele mar. Talvez você está nos assistindo nessa manhã e você está diante de um mar vermelho. Você está diante de uma situação tão difícil. Você está diante da incerteza do seu futuro. Quem sabe você recebeu um diagnóstico não muito favorável. Mas Deus nesta manhã está lhe dizendo, toque no mar, porque o mar se abrirá para você passar. Podemos olhar também para uma linda experiência de um leproso que no capítulo 8 de Mateus nos mostra quando ele foi curado por Jesus. Aquele leproso vivia à margem da sociedade por ser leproso. Ele não tinha acesso a uma vida social. Mas aí ele se encontra com Jesus. Jesus toca na sua vida. Jesus manifesta o poder dele na vida daquele homem. E aquele homem é completamente curado. E aquilo que era impossível para os homens acontece mais uma vez. Voltando para o texto da palavra de Deus que acabamos de ler, queria destacar mais duas verdades. Destacar a verdade de que Deus fortalece as nossas vidas. É isso mesmo. O texto vai dizer que Ele fortalece o cansado. Talvez, meu querido, talvez minha amada que está nos assistindo nessa manhã, você já iniciou esse dia diante de um cansaço muito grande. Mas não falo de um cansaço físico, mas de um cansaço emocional e talvez até de um cansaço espiritual. Quem sabe você está pensando em desistir. Quem sabe você está lhe dando um prazo de vida. Quem sabe você está dizendo para você mesmo agora no seu coração que não tem mais esperança para você. Jesus Cristo é a única esperança. Ele é aquele que muda qualquer quadro, por mais complicado que seja. Ele é aquele que fortalece o cansado. O texto continua, e nós podemos ver no último versículo, no versículo 29, que Deus é aquele que restaura. Ah, meus queridos, a especialidade de Deus é restaurar aqueles que estão passando por dificuldades. Deus é aquele que restaura relacionamentos. A Bíblia vai nos chamar a atenção de um momento em que Jesus se encontra com uma mulher samaritana. Naquela época, não se podia falar em público com mulheres e não se podia falar também em público com os samaritanos. E aí Jesus vai lá e reconstrói o relacionamento entre judeus e samaritanos. O nosso Jesus é aquele que vai reconstruindo a nossa vida. É aquele que vai reconstruindo a nossa vida emocional. É aquele que vai reconstruindo a nossa vida espiritual. Ele é especialista em reconstruir. A Bíblia vai dizer no versículo 29 que Ele dá grande vigor ao que está cansado. Talvez nessa manhã o que você está precisando é de um vigor do Senhor sobre a sua vida. Talvez nessa manhã o que você está precisando é de um renovar das tuas forças. Eu gostaria de concluir essa mensagem chamando a sua atenção para o último versículo, versículo 30. Quando a Bíblia vai dizer que aqueles que esperam no Senhor subirão como águia, voarão alto como as águias. A águia, ela tem uma particularidade na sua vida. Quando ela chega na sua meia-idade, ela precisa fazer uma importante escolha. Ela começa então a ter as suas penas muito enfraquecidas, ela começa a ter as suas unhas, as suas garras muito enfraquecidas, o seu bico não tem mais aquela força que tinha antes. E aí ela precisa escolher entre a morte
ou a renovação? O que você escolhe nessa manhã? Permanecer da maneira que você está ou caminhar para um processo de renovação na sua vida? No caso da águia, esse processo leva cerca de 150 dias e inicia com a retirada das penas, com a retirada das garras e depois com a retirada dos bicos. É isso mesmo. Renovação muitas vezes é um processo lento e doloroso. Mas o importante de tudo isso é saber que Deus está de braços abertos para reconstruir a nossa história. Assim como Ele fez na vida deste casal que vimos no bloco anterior, Ele pode fazer na sua vida também. Não saia daí, voltamos já. Levante suas mãos aos céus agora e diga: Deus meu, Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor. Sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor. Sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Com palmas lá no alto, declare comigo. Eu quero a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou ir perante o teu trono minha adoração. Levar com ela toda a minha gratidão, Senhor. És o motivo da minha alegria. Jogue as duas mãos aos céus e diga: Deus meu, És o caminho distante do mundo. vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor. Poder te abraçar, sentir o meu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, Eu quero te tocar, com meu amor. Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar. Cante, igreja, te amo, oh, te adoro, oh, me prostro, oh, só pra te adorar. Eu quero uma universidade que vá além da sala de aula. Eu quero uma vida profissional que faça sentido. eu quero a Unigran Rio. Vestibular Unigran Rio. Inscrições abertas. Muito bem, nós estamos chegando ao final desse programa, o último bloco. Mas não saia daí, eu ainda quero orar por você. E eu queria chamar a sua atenção nesse momento. Talvez você esteja precisando de uma restauração do Senhor. Quem sabe na sua família, na área do seu casamento ou em alguma outra área específica que só você e Deus sabe.
Quem sabe nessa hora você está precisando que Deus fortaleça, que Deus lhe dê um ânimo para você continuar a caminhada. Ou talvez você precise reconhecer que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Eu queria orar com você nesta hora. Se você puder, aonde você estiver, eu queria lhe convidar a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Deus, agora por cada um que está nos assistindo nesta manhã de quarta-feira. O Senhor conhece, ó Deus, a nossa vida. O Senhor conhece a nossa história. O Senhor conhece, ó Deus, exatamente como cada um se encontra nesta hora. O Senhor conhece, ó Deus, o choro de uma mãe. O Senhor conhece, ó Deus, o choro de uma esposa. O Senhor sabe das lágrimas de um pai. O Senhor sabe das aflições de um filho. O Senhor conhece, ó Deus, o clamor de uma avó. Ah, Jesus, nós queremos te clamar, ó Deus, que esse texto que acabamos de ler no bloco anterior, que de Isaías capítulo 40, seja manifestado na vida dos teus filhos que nos assistem. Deus, queremos te clamar, ó Deus, que haja uma restauração plena do Senhor. Queremos te clamar, ó Deus, que essas pessoas que nesse momento estão fazendo esta oração, façam como a águia, experimentem a renovação, experimentem o voar mais alto, porque é isso que acontece com a águia, Senhor. Ela dá voo muitos mais altos depois do processo de renovação. Queremos te clamar, ó Deus, que o Senhor restaure emoções nessa manhã, que o Senhor fortaleça aquele que está cansado, aquele que está nesse momento num leito, numa enfermidade, com uma enfermidade em um hospital. Põe a tua mão, trabalha, ó Deus, na emoção do teu filho ou da tua filha e o coloque de pé, Senhor. Que esta manhã seja a manhã do reconhecimento de que o Senhor é um Deus soberano e poderoso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gostaria de deixar um convite para você. A nossa igreja, a Primeira Igreja Batista de Irajá, ela fica localizada na rua Toropaço, esquina com a Padre Rosê. É uma igreja que tem 78 anos de história. É uma igreja que pode abençoar a sua família como um todo, porque a nossa igreja é a igreja do avô, é a igreja do pai, é a igreja do filho e a igreja do neto. Isso mesmo, nós temos atividades para todas as gerações. Se você chegar em nossa igreja com a sua criança, você será recepcionada pela nossa ministra Cleides. Ela é a ministra de crianças. Se você chegar e for adolescente ou tiver um filho adolescente, o pastor Natan, que é um homem de Deus, estará lá para recepcionar o seu filho adolescente e compreendê-lo da maneira que ele é. Se você chegar em nossa igreja e for casal, também estaremos lá, eu e a minha esposa Tatiana, estaremos lá para lhe receber de braços abertos. E nós temos também um trabalho muito lindo com o nosso pessoal da terceira idade, que a gente chama lá de grupo da melhor idade, porque são aqueles mais experientes, dos cabelos branquinhos. Se você chegar lá, você também vai receber um abraço muito grande. Portanto, hoje à noite eu queria lhe convidar para estar no nosso culto que nós chamamos de quarta de primeira, porque Deus tem algo para fazer na sua vida, Deus tem algo para realizar na sua vida. Venha nos visitar. Nós ficamos localizados, como já disse, na rua Toropaço, esquina com a Padre Rosê. É muito fácil de reconhecer, uma igreja verde, grande, do lado esquerdo da rua Padre Rosê. Você será muito bem-vindo nesta noite, às 20 horas, para adorarmos juntos a Deus e também para ouvirmos uma palavra de Deus que pode abençoar a sua vida. Que Deus lhe abençoe, que esta quarta-feira seja uma quarta-feira repleta da bênção e da graça do Senhor. Fique na paz.